Vamos falar de literatura brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog Aqui do Mundo e venho fazer a atualização do projeto de leitura da revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura brasileira. Hoje eu vim falar de 3 livros que eu li no Kindle, então assim, minha referência é o Kindle. Para falar desses livros vocês não vão ver capinha nem nada, mas eu vou deixar aqui no box de informação link para estes livros, caso vocês queiram comprar. Link para a Amazon, se vocês comprarem um livro aqui a partir do meu canal, vocês vão me ajudar. Mas são livros que vocês encontram no sebo, pelo menos do Jorge Amado, vocês encontram facilmente, enfim. Achar esses livros não é problema, tá bom? Lembrando que também está no box de informações a lista da revista Bravo. Lá, na verdade, vai estar o post do blog em que eu tenho a relação da revista Bravo com indicações do que eu tenho, ainda não li, o que eu já li, e tem link para resenha, seja em post no blog, seja em vídeo. E do que eu tenho, enfim, do que eu tenho, não li, do que eu tenho, já li, tem resenha, e do que eu ainda não tenho, tá? E se você quiser conhecer todos os 100 livros, é só dar uma olhadinha lá. Então vamos ao primeiro livro. Nem vou mostrar o Kindle porque não tem graça. Vamos ao primeiro livro, que é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, ou Hilda Hilst, eu não sei muito bem como chamam, ou Hilda Hilst. Não sei muito bem como se pronuncia o nome dela. Aqui é a história de uma senhora já de idade, num monólogo consigo, numa situação de reminiscência, porque o marido dela morreu, o marido não, a amante morreu, e ela está nesta situação contemplativa de saudade, mas não é uma coisa triste, ela lembra dos bons momentos que passou com ele. Por que obscena a senhora D? Por que ela é obscena? Porque ela lembra dos bons momentos que passou com ele, como eu já disse. E aí as coisas são ditas, são relatadas, são descritas. E o que é o máximo nessa história é ter esse tipo de descrição feita por uma senhora. Já, né? A gente normalmente acha mais comum pessoas falarem de relações sexuais e tudo mais, pessoas mais jovens, homens, tal. Aqui é uma mulher com uma certa idade já. E isso torna o livro bem interessante. E ela fala sem pudor e, enfim, conta tudo. É muito gostoso de ler, eu gostei bastante. A minha primeira leitura da Hilda Hilst, fiquei interessada em ler mais. Se vocês conhecerem outras obras dela que são bem interessantes, me indiquem aqui que eu vou gostar de ler. Segundo livro, aqui que eu li no Kindle, Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Este livro é bem conhecido, ou melhor, essa história é bem conhecida. Ela é bem conhecida por conta das novelas da Globo, né? A gente conhece aí umas 2 versões, mais ou menos. E por conta da novela da Globo, vou falar de experiência pessoal. Por conta dessas novelas, às vezes minisséries da Globo, eu acabo não lendo muito Jorge Amado, porque eu fico naquela de já conhecer a história. Porque eu não assisto mais TV, pelo menos não TV aberta, aliás, nem fechada. Eu assisto mais Netflix, séries e tal, YouTube. Mas eu lembro que quando eu era criança e adolescente eu assistia, e eu ainda tenho a lembrança. Então fiquei sem ler essa história por muito tempo. Mas o livro é muito melhor, eu acho, que a novela, não sei, eu gostei do livro. Porque aqui é a situação da Gabriela, uma mulata bem do interior, bem assim, primitiva. Quando eu digo primitivo não é no sentido pejorativo, é uma pessoa com liberdade, né? Para mim o primitivo cada vez mais tem essa conotação de liberdade, de autonomia, porque acho que o excesso de civilização traz algumas amarras, algum verniz que só nos prejudica. Hein? Não tô falando que pra gente ter comportamento agressivo e selvagem, não é nada disso. Mas a simplicidade, a objetividade e às vezes até a pureza do que é considerado primitivo, para mim tem muito mais valor. Então é nessa perspectiva que eu falo de Gabriela. Ela é primitiva nesse sentido, é uma cozinheira de mão cheia e ela arruma emprego, né? Ela chega lá em Ilhéus, sem condições e tal, arruma emprego lá no bar-restaurante do Nassib, que é um turco-árabe, já nem lembro. É uma pessoa ali, classe média de Ilhéus. Como segundo plano, a gente tem em Ilhéus toda a situação política ali daquele ciclo do cacau ali na Bahia, toda aquela situação política que a gente conhece bem das novelas, do Jorge Amado, né?
em outras histórias do Jorge Amado, Terras do Sem Fim, por exemplo. Então toda a constituição política, aquele coronelismo e tal. E a sociedade de Ilhéus, né? Todas aquelas convenções sociais e tudo mais. O Nassib se apaixona pela Gabriela, então eles se tornam amantes e ele quer se casar com ele, se casa com ela. Ele quer transformar a Gabriela numa dama da sociedade. Eles se casam, mas ela não se adequa muito bem a esse papel, né? Ser uma dama da sociedade. Uma coisa é ser pobre, viver na sociedade, lidando com coisas consideradas civilizadas. Outra coisa é ser classe média ou ser rico. Ser classe média e ser rico você tem menos liberdade ainda, porque você tem que cumprir muitos papéis. Você tem que se casar com a pessoa certa, que tem o dinheiro certo, o comportamento certo, né? Tem menos liberdade. Nesse aspecto, ricos, classe média, tem menos liberdade do que pobre. Pobre não. Pobre é mais livre nesse aspecto. E ele se casa com Gabriela, ela não consegue se encaixar, enfim. E não dá muito certo essa relação deles casados. Não vou contar muito bem o que acontece. Eu gostei do desfecho que o Jorge Amado deu para essa situação, porque a Gabriela não ficou estigmatizada como uma ingrata, ou isso ou aquilo, ou a errada da história, enfim. É apenas uma pessoa com uma natureza comportamental diferente, que não se encaixou no padrão. E não ficou tão evidente para mim, eu pensei que isso ia ficar bem marcado no livro, não ficou tão evidente que ela estava errada por não se encaixar no padrão. Só ficou evidente que ela não se encaixou no padrão. E isso já é um ganho para o livro, hein? Porque senão você cria uma situação de hierarquia, de superioridade, inferioridade, que não é real. É um livro muito bom. Gostei bastante, gostei mais do que eu imaginava que fosse gostar. Há quem diga que a imagem da Gabriela estigmatiza a mulher brasileira, a mulata sensual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, quem vai fazer esse viés vai para esse lado, interpreta dessa maneira. Mas o livro não é só isso. E as pessoas interpretam dessa maneira principalmente porque houve novela da Globo, a figura da Gabriela, né, interpretada pela Sônia Braga, ficou muito famosa no exterior, virou um estereótipo de mulher brasileira. Então, e a gente que vai pro exterior acaba sendo enquadrada nesse estereótipo. Então, assim, da sensualidade, não sei o que, não sei o que. Mas o livro não é só isso. E o outro livro, o último que eu li, desses três, é Armada, do João acho que Gilberto Noll. Ele faleceu recentemente, há uns 3 anos, quase 3 anos. Não tinha lido nada dele e eu gostei. É uma narrativa muito contemporânea. Quando eu falo muito contemporânea, não é só a forma de narrar, assim, pensando em foco narrativo e condução de texto. Mas a história em si, né, o enredo é bem contemporâneo, porque ele é muito fragmentado. Eu li este livro e sempre me vinha à mente Macunaíma. Tem uma estrutura que me lembra Macunaíma e não só a estrutura. Tem alguns aspectos que me lembram Macunaíma. Ali tem uma busca de identidade, uma busca de alguma coisa. Para mim toda busca de alguma forma é busca de identidade. No caso do Macunaíma era uma identidade nacional. No caso de Armada é pessoal, mas também é nacional. Tem um sujeito lá que a gente nem sabe qual é o nome, a narrativa é em primeira pessoa, ele está numa situação de lama, de barro, aí já lembra Macunaíma também, né? E aí são várias histórias, então ele muda de um contexto para outro. Então num momento ele está vivenciando ali uma experiência e depois já tem ele num outro contexto. Isso também faz lembrar Macunaíma. Então ele fica no manicômio um bom tempo, então ele é ex-ator, então a maior parte do tempo ele nessa situação de ator de teatro, depois ele ajuda uma menina que se torna também uma grande atriz, no tempo que eles estão no manicômio, depois eles já não estão mais no manicômio, ela se torna uma grande atriz, e ele vai indo, né, ele vai indo, em que país ele está? Um país da América Latina, é claro que fica evidente que esse país pode ser imaginário, mesmo sendo imaginário ele está se referindo ao Brasil. Então, ora ele está num lugar, ora ele está em outro, em contextos fragmentados. E a Armada é uma cidade, né? É um local. Armada com H. A gente acompanha ele num contexto X. Depois ele muda de contexto, a gente vai acompanhando. Assim, tem um fio condutor? Tem. É o mesmo personagem contando história. É uma história de fragmentos e de busca. É uma narrativa
interessante. Embora ela seja fragmentada, você não fica muito perdido na história, porque os fragmentos são fragmentos grandes, digamos assim, não é fragmentinho. Então, fica num contexto, lendo a situação dele num contexto por um bom tempo, depois muda. Então, assim, não há uma mudança muito abrupta, não tem uma frequência muito grande de mudança de contexto. Por isso que não deixa a gente tonto, dá para acompanhar uma boa. Fácil de ler, a narrativa é realmente bem indutiva, a gente vai. Eu gostei. E é muito contemporâneo por conta disso, essa situação fragmentada, essa situação de busca, não saber o que quer, se vai chegar a algum lugar, não sabe onde está, um cotô para um covô, sabe aquela coisa assim? Certo? Então são esses 3 livros de atualização do projeto. Fazia tempo que eu não fazia atualização desse projeto, embora eu tenha lido literatura brasileira, não as da lista. Me digam aí quais vocês querem que eu leia ainda, as próximas, né? Olhando a lista, considerando que eu não li ainda, que eu vou tentar, se eu já tiver o livro, vou tentar ler na frente, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, que me do muito Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos, tchau, tchau.